Olá, que bom estarmos aqui reunidos, mais uma aula, mais um encontro nosso, mais um estudo bíblico, continuando a nossa catequese iniciada há 22 encontros, quando começamos a fazer um estudo na Escritura sobre a fundamentação dos títulos das principais devoções de Nossa Senhora ao longo da história da Igreja. Já dedicamos alguns encontros aos títulos de Nossa Senhora na Salve Rainha, uma das orações marianas mais queridas, mais conhecidas, mais recitadas. E depois passamos para a ladainha de Nossa Senhora, e o estudo sobre os títulos de Nossa Senhora na ladainha continua um estudo que vai acabar daqui a 2 ou 3 encontros, porque ainda faltam 8 títulos, na ladainha de Nossa Senhora, para nós buscarmos na Escritura a fundamentação bíblica para esses títulos. A ladainha de Nossa Senhora, ela foi aprovada oficialmente pelo Papa Clemente VIII no dia 6 de setembro de 1601, portanto, ela tem 420 anos. Ao longo dos séculos, alguns papas introduziram alguns títulos à ladainha, de sorte que hoje ela tem 54 invocações. Vejamos, depois de Papa Clemente VIII, quais foram os papas que acrescentaram esses títulos. Em 1854, o Beato Pio IX introduziu o título Rainha Concebida Sem Pecado. Ele foi o Papa que proclamou o dogma da Imaculada Conceição. Por isso, é bem plausível que ele tenha decidido introduzir esse título tão bonito na ladainha. Em 1903, Papa São Pio X introduziu o título Mãe do Bom Conselho. Em 1917, Papa Bento XV, no último ano da Primeira Guerra Mundial, o ano da aparição de Nossa Senhora em Fátima aos 3 pastorinhos, ele introduziu o título Rainha da Paz. Em 1950, o Venerável Pio XII introduziu o título Rainha Assunta ao Céu. Foi ele quem proclamou o dogma da Assunção da Bem-aventurada Virgem Maria. Em 1964, um ano depois do meu nascimento, Papa São Paulo VI introduziu o título Mãe da Igreja. Em 1995, São João Paulo II introduziu Rainha da Família. E em junho do ano passado, 2020, Papa Francisco introduziu 3 títulos: Mãe de Misericórdia, Mãe da Esperança e Conforto dos Migrantes. Portanto, hoje a ladainha ela tem 54 títulos e vamos a eles. Vamos rezar um pouquinho até o último título que nós estudamos no encontro passado, que foi Rainha dos Mártires. Então, aqui estão os títulos de Nossa Senhora estudados até agora. Santa Mãe de Deus, Santa Virgem das Virgens, Mãe de Jesus Cristo, Mãe da Igreja, Mãe de Misericórdia, Mãe da Divina Graça, Mãe da Esperança, Mãe Puríssima, Mãe Castíssima, Mãe Sempre Virgem, Mãe Imaculada, Mãe Digna de Amor, Mãe Admirável, Mãe do Bom Conselho, Mãe do Criador, Mãe do Salvador, Virgem Prudentíssima, Virgem Venerável, Virgem Louvável, Virgem Poderosa, Virgem Benigna, Virgem Fiel, Espelho de Justiça, Sede da Sabedoria, Causa de nossa alegria, Vaso espiritual, tabernáculo de eterna glória, moradia consagrada a Deus, rosa mística, torre de Davi, torre de marfim, casa de ouro, arca da aliança, porta do céu, estrela da manhã, saúde dos enfermos, refúgio dos pecadores, conforto dos migrantes, consoladora dos aflitos, auxílio dos cristãos, rainha dos anjos, rainha dos patriarcas, rainha dos profetas, rainha dos apóstolos e rainha dos mártires. Então, até agora, estudamos 45 títulos. Faltam 8 para nós terminarmos a ladainha. E agora, vamos ao título, o primeiro de hoje, Rainha dos Confessores da Fé, ou Rainha dos Confessores. A fé fica implícito se você só pronunciar dos confessores.
Esta é a nossa 250ª aula, portanto, a aula de número 250, desde o dia 24 de março de 2012. Estamos quase completando 10 anos de estudo da Palavra de Deus. Todas as nossas aulas se encontram no nosso canal www.youtube.com Dom José Francisco Falcão. Lá vocês terão todas essas aulas. E sobre as invocações marianas, precisamente esta é a 22ª aula. Então, vamos começar hoje o nosso estudo sobre Rainha dos Confessores da Fé. Primeira pergunta: o sentido da palavra confessor. O verbo confessar supõe um sujeito, o confessor, aquele que confessa. A palavra confissão, ela é ambígua e tem vários significados dependendo do contexto em que ela é usada. Se é no contexto do sacramento da confissão, confissão é o ato de confessar o pecado e é o próprio sacramento onde se celebra o perdão dos pecados, administrado pelo sacerdote que tem a faculdade de absolver. Mas não é nesse contexto que se fala de confissão quando chamamos Nossa Senhora Rainha dos Confessores da Fé. Confissão tem um outro significado. O significado de dar testemunho de alguém. Dar testemunho de alguém a alguém. Portanto, quando nós falamos, fulano confessa a fé católica. Fulano testemunha a fé católica. Fulano professa a fé católica. Mas ainda não é neste sentido de confessores da fé que estamos tratando aqui, nesse título de Nossa Senhora. É confissão no sentido de testemunhar diante dos homens a fé em Jesus. E isso nos primeiros tempos da Igreja, mas também hoje, em muitos lugares, é particularmente doloroso, é particularmente dramático. Confessor da fé, então, é aquele que, nas tribulações, nas perseguições por causa de Cristo, lembram daquela bem-aventurança? Bem-aventurados sois vós quando vos perseguirem e mentindo disserem toda sorte de calúnia contra vós, por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, pois fizeram o mesmo com os profetas que vos precederam. Jesus, em outra ocasião, diz: quem testemunhar o meu nome, quem se envergonhar de mim diante dos homens, eu me envergonharei dele diante do meu Pai que está nos céus. E quem testemunhar o meu nome diante dos homens, eu testemunharei sobre ele diante do meu Pai que está nos céus. É nesse sentido de confessores da fé. Nos tempos da perseguição, nos primeiros séculos da Igreja, mas eu volto a lembrar que a Igreja está sendo brutal e impiedosamente perseguida em muitos países do mundo. Em outros países, a perseguição é sutil, digamos assim, escondida, é perseguição em aprovação de certas leis que cerceiam a liberdade da Igreja, que punem a pregação da Igreja quando ela simplesmente prega o Evangelho a respeito da doutrina moral e assim por diante. Em todo caso, nos tempos da perseguição, havia duas categorias de testemunho de Jesus. Os mártires, que testemunhavam Jesus até a efusão de sangue, e os confessores da fé, aqueles que não chegavam a morrer. Derramavam sangue, sim, mas não de forma letal, não chegavam a morrer. Eram mutilados, mas escapavam. Sofriam toda sorte de perseguição, de intimidação, de pressão, de tortura física e psicológica por causa de Cristo, mas não morreram. Esses que escaparam, digamos assim, da morte
de sangue, da morte por fidelidade a Cristo, o que é, para a igreja, ainda é a suprema glória. Jesus disse: ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida pelos seus amigos. Se existe uma categoria de santos na igreja que é honrada, que é venerada, com uma eminência toda especial, são os mártires. São Sebastião, Santa Luzia, Santa Perpétua, Santa Felicidade, Santo Inácio de Antioquia e tantos outros. Pois bem, então, os que derramavam seu sangue já passavam a ser venerados como santos. Naquele tempo, a beatificação e a canonização eram na própria diocese, era o próprio bispo quem realizava o reconhecimento da santidade daquele que deu a vida por Cristo Jesus. E os confessores da fé passavam a ocupar um lugar de destaque na igreja. Eles eram, por assim dizer, os heróis vivos. Eles gozavam de um prestígio tremendo, porque são o testemunho vivo de quem não se envergonhou por causa do nome de Cristo. Então eles eram não somente venerados, mas a palavra deles era muito ouvida. O testemunho deles era levado em consideração de forma toda especial. Os confessores da fé. Eu fiz essa introduçãozinha de 5 segundos só para vocês entenderem que aqui esse título se refere a todos os que, por causa de Cristo, foram ou são agora perseguidos e sofrem brutalmente, na pele, ou na alma, ou nas duas coisas. Portanto, ele carrega as cicatrizes da fidelidade a Jesus. O preço que eles estão pagando é visível na vida deles. Abatidos, com a saúde comprometida. Os que carregam sinais explícitos no seu corpo e na sua alma, porque foram atingidos ou estão sendo, porque foram perseguidos ou estão sendo, porque sua liberdade foi ou está sendo cerceada e assim por diante. Está claro? Então agora vamos compreender por que Nossa Senhora é rainha deles. Primeira pergunta: Nossa Senhora pode ser chamada de confessora da fé? Claro. E isso já se encontra nas palavras que o sacerdote proferiu em favor dela. Toda a vida de Nossa Senhora foi uma vida de confissão da fé em Jesus. Evangelho segundo Lucas, capítulo 2, de 34 a 35. Simeão abençoou-os e disse a Maria, sua mãe: Eis que este menino está destinado a ser uma causa de queda e de soerguimento para muitos homens em Israel, e a ser um sinal que provocará contradições, a fim de serem revelados os pensamentos de muitos corações. Ponto. Agora vem aqui o anúncio da confissão de fé de Nossa Senhora. Ela haverá de ser confessora da fé. E uma espada transpassará a tua alma. Pronto. A vida de Nossa Senhora foi uma constante confissão e temos prova. Primeiro, a vida pública de Nosso Senhor Jesus Cristo foi marcada por uma impiedosa perseguição, uma cruel vigilância maliciosa, malévola, perversa, invejosa, enfim, perseguição dos seus opositores, escribas, fariseus e doutores da lei, que tentaram muitas vezes armar arapucas para Nosso Senhor, armadilhas para Nosso Senhor cair. E à medida em que vai se aproximando a hora derradeira de Nosso Senhor, Nossa Senhora sofre, porque sabe do que vai acontecer com o seu filho. Chega um momento em que Jesus diz que é necessário que o Filho do Homem suba para Jerusalém para ser entregue aos seus adversários, para que sofra e morra, e ao terceiro dia ele ressuscite.
Nossa Senhora sofre profundamente com tudo isso. Ela acompanha o seu filho. E, lógico, indiscutivelmente, o momento crucial do sofrimento de Nossa Senhora, da confissão da fé de Nossa Senhora, é a cruz, onde ela profundamente sofre e cumpre ipsis literis na sua pele e na sua alma essa profecia que nós acabamos de ouvir do sacerdote. Então, ela, antes de ser rainha deles, ela é uma deles. Ela é uma com eles. A rainha, por quê? Porque dentre todos os que confessaram a fé, ela teve o privilégio de ser a mãe daquele que confessou a fidelidade ao Pai até a morte e morte de cruz, o Salvador, o Senhor, eis aí a tua mãe. Jesus quis nascer do ventre dela. A Santíssima Virgem é rainha de todos, porque é a rainha daquele que é cabeça de todos, porque é mãe daquele que é a cabeça de todos, mãe do confessor por antonomasia, ela também confessora, ela que gerou no seu ventre a humanidade do Verbo que confessou o Pai até a morte e morte de cruz. E dentre todos os sofrimentos de todos os confessores, alguém sofreu como Nossa Senhora, ou mais do que Nossa Senhora? Não. Eu já disse em outras ocasiões como é que se mede o sofrimento de uma pessoa. Existe uma forma de você medir o sofrimento de uma pessoa pelo tempo. Fulano sofreu durante 30 anos. Ou o meu sofrimento foi durante 50 anos. Ou o meu sofrimento foi praticamente a minha vida toda. Certo. Aí você tem uma soma de momentos de sofrimento. Não há sofrimento de uma pessoa que tenha dito ou possa dizer, passei a minha vida toda sofrendo, que se assemelhe tantinho assim ao sofrimento de 1 segundo de Nossa Senhora. Como assim? Porque ela, em 1 segundo, a dor que ela sofreu em 1 segundo foi maior do que a dor de qualquer pessoa que tenha sofrido aqui na Terra, ainda que a vida inteira. A resposta é simples. Essa é uma maneira imprecisa de você medir o sofrimento de uma pessoa, o tempo. Porque aí você está levando em conta um elemento exterior à pessoa que sofreu. O sofrimento de uma pessoa se mede pelo grau de pureza dela. Quanto mais pura é a vítima, mais dor isso causa a ela e mais dor isso causa às pessoas que a amam. Dá um exemplo. Causa sofrimento você ver uma pessoa inocente adulta morrer? Claro, inocente. E quando essa pessoa tem 1 semana de nascida e é brutalmente assassinada, isso choca mais você? Choca particularmente. Porque é uma vítima inocente. Ela não fez nada para merecer aquilo. É óbvio que, por exemplo, quem me assiste agora e é a favor do aborto vai estar debochando da minha cara. O que para mim estou pouco ligando também. O sofrimento de uma criança inocente que é tirada de forma covarde do ventre da mãe. Isso aos olhos de Deus é um sofrimento indizível. A pureza da vítima é que torna mais lancinante, mais doloroso. É o que procrastina mais aquela dor. É o que agiganta mais o sofrimento daquela pessoa. Nossa Senhora não cometeu nenhum pecado. Ela é cheia de graça. E não sofreu somente 1 segundo. Nossa Senhora das Dores é uma devoção que nós temos pela Santíssima Virgem Maria. E um dia no ano nós celebramos essa memória, dia 15 de setembro. Um dia depois da exaltação da Santa Cruz, que comemora o sofrimento do filho dela. O sofrimento de Nossa Senhora foi tremendo, foi indizível, porque toda pura, toda inocente, nela não há mácula, ela não conheceu nenhum vestígio de pecado, nela não residiu a malícia dos inimigos de Jesus.
A Bíblia não diz, mas quantos palavrões não dirigiram a Jesus, desde quando ele foi preso até quando ele morreu na cruz. E Nossa Senhora acompanhou tudo isso. Para uma pessoa que nunca pronunciou um palavrão, você ouvir baixarias, isso é particularmente doloroso. Para uma pessoa que não tem maldade, para uma pessoa que em cuja vida não se pratica a leviandade, a licenciosidade, a ira, a raiva, a luxúria, todas as manifestações de pecado, você presenciar isso, conviver com isso, e pior, ser vítima de tudo isso. Isso é um sofrimento inominável, indescritível. Portanto, antes de falarmos de Nossa Senhora Rainha dos Confessores, ela o é, principalmente porque é a mãe do confessor com C maiúsculo, que é Jesus. E depois, por estar unida a ele e não ter mácula, como ele não teve, ela se destaca pelo sofrimento. A realeza do sofrimento de Nossa Senhora se deve ao grau máximo, abaixo do de Jesus, máximo de dor, de angústia e de aflição da Santíssima Virgem. Lembram que no encontro passado nós fizemos alusão ao livro das Lamentações e recordamos que esse título se aplicava tanto a Jesus como a Nossa Senhora? Ó vós que passais, vede se existe dor igual à minha. Isso está no capítulo 2 do livro das Lamentações. Portanto, Nossa Senhora é aquela a quem, depois de Jesus, esse versículo se aplica por excelência, por antonomasia, por definição, porque ela é a Virgem das Dores e essa profecia já lhe foi dirigida quando ela apresentou o menino Jesus no templo, texto que vimos ainda há pouco. Então agora vamos aos evangelhos, ver as passagens onde se aparece o verbo confessar. Em todas elas, a gente vai colocar Nossa Senhora em primeiro lugar. Mateus, capítulo 10, versículo 32. Portanto, quem der testemunho de mim diante dos homens, também eu darei testemunho dele diante de meu Pai que está nos céus. O versículo 33 é ameaçador, mas vale a pena a gente citar. Aquele, porém, que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante de meu Pai que está nos céus. Nossa Senhora é rainha desses, mas ela é, antes de tudo, um desses. Ou seja, ela, primeiro que todos, e mais do que todos, testemunhou Jesus. Aliás, na cruz, os apóstolos fugiram, com exceção de um, São João. Nossa Senhora ficou. Eu me pergunto, espero que Deus me leve para o céu, mas um dia eu vou perguntar a Nossa Senhora, a senhora ouviu muitos insultos? Eu duvido que ela responda, que eu acho que ela vai dizer, aqui não é lugar para isso, meu filho, para ficar lembrando dessas coisas. Mas certamente se a gente lembrar, vai lembrar com felicidade, porque lá não haverá sofrimento, enfim. Mas eu fico imaginando quantos impropérios contra Jesus e contra a mãe dele foram pronunciados e Nossa Senhora escutando tudo aquilo sem sair de perto do Calvário. Deve ter sido uma cena, só em ver Jesus sofrer, os sofrimentos próprios dele, isso já é de matar o coração. E os de Nossa Senhora nem se fala. Vamos agora a 1 João, não ainda Evangelho, Lucas capítulo 12, versículo 8. Digo-vos, todo o que me reconhecer diante dos homens, também o Filho do Homem o reconhecerá diante dos anjos de Deus. Mas quem me negar diante dos homens, será negado diante dos anjos de Deus. E aqui assusta, porque não é somente Jesus que vai se envergonhar diante do Pai, mas os anjos também, virando as costas. Ou então, dizendo, olha, o teu lugar está te esperando lá no inferno agora. Os próprios anjos se envergonhando, virando o rosto, virando a face deles, contra quem se envergonhou do nome de Jesus, contra quem não testemunhou o nome de Jesus diante dos homens aqui na terra. Avancemos. Agora,
Vamos a Romanos, capítulo 10, versículo 9. Aqui me parece que temos o verbo confessar explicitamente. Romanos, capítulo 10, versículos de 9 a 10. Portanto, se com tua boca confessares, aqui está o verbo, que Jesus é o Senhor, e se em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. É crendo de coração que se obtém a justiça, e é professando com palavras que se chega à salvação. Olha, é um verbo muito bonito, confessar Jesus. Veja que coisa linda. Eu sou católico. Ah, mas eu não acredito em Deus. Eu sou católico. Pode se estribuchar para lá. Eu lamento se as suas tripas vão dar um nó. Eu sou católico, viu? Eu sou católico. Você acredita no que você quiser, você adora o que você quiser, e adora, você pode até não adorar ninguém. E eu respeito isso, adoro até uma pedra e eu respeito. Agora, minha fé é católica, e eu não me envergonho disso, não. E eu ostento os sinais da minha fé, o sinal, enfim, o terço no meu carro, a imagem de Nossa Senhora. Aqui na minha casa nós somos católicos, eu não me envergonho disso, não. E não vou esconder porque você chegou, não. Mas é nada. É assim. Às vezes o envergonhar-se pode nos custar muito caro, como de fato vai custar muito caro para nós a não confissão do nome de Cristo diante de certas pessoas e em certas circunstâncias. Isso pode nos custar o fogo eterno do inferno. Quem se envergonhar de mim diante dos homens, eu me envergonharei dele diante do meu Pai que está nos céus. O Evangelho não é brincadeira. Fé católica não é brincadeira. Agora vamos a Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 14. Vamos ver a rainha dos confessores da fé, ela e todos eles juntos. É uma cena muito bonita, muito bonita. Eles estão lá com sua rainha, Atos, capítulo 1, versículo 14. Todos eles perseveravam unanimemente na oração, juntamente com as mulheres, entre elas Maria, mãe de Jesus, e os irmãos dele. Aqui a igreja toda está amedrontada, ela está intimidada, ela está presa, com as portas fechadas, eles estão aqui no cenáculo. Claro que daqui a alguns minutos o Espírito Santo virá sobre eles com um forte estrondo e eles perderão o medo e terá início a missão da igreja, que é pregar o Evangelho com desassombro a todas as pessoas. E finalmente o último texto desse título, Rainha dos Confessores, primeira carta de São João, capítulo 4, versículo 15. Todo aquele que proclama que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele é em Deus. Sou cristão, com a graça de Deus. E quer que eu seja mais explícito? Sou católico para a glória de Deus. Assim nasci, me criei e vou morrer assim. Recebi minha fé católica dos meus pais, não abro mão dela, vou educar meus filhos na fé católica que eu recebi e que professo, e eles hão de perdurar isto nos filhos e nos filhos dos seus filhos, e assim por diante. Não nos envergonhamos disto. Ponto e basta. Aliás, existe uma família no Novo Testamento que dá um belo testemunho de fé confessada, que passa de uma geração para outra. Esse texto que já comecem a abrir, a 2 Timóteo, logo no comecinho, é muito bonito o que São Paulo diz a Timóteo. São Paulo conhecia a família de Timóteo. São Paulo batizou Timóteo. São Paulo fez Timóteo bispo. E ele conhecia a mãe de Timóteo e a avó de Timóteo. Eunice e Lóide. Vamos ver essas duas figuras catolicíssimas que educaram o jovem bispo Timóteo na fé. Esse testemunho é a única vez no Novo Testamento que aparece a palavra avô. Então, a você que se orgulha, meu avô foi católico, minha avó foi católica, por parte de mãe ou por parte de pai, que bonito.
Está aqui, 2 Timóteo. Vamos lá a 2 Timóteo, capítulo 1, versículos de 3 a 5. São 3 versículos só. Dou graças a Deus, a quem sirvo com pureza de consciência, tal como aprendi de meus pais. Olha que bonito! Tal como aprendi de meus pais. E me lembro de ti sem cessar nas minhas orações de noite e de dia. Quando me vem ao pensamento as tuas lágrimas, sinto grande desejo de te ver para me encher de alegria. Agora vem o que interessa. Conservo a lembrança daquela tua fé tão sincera, que foi primeiro de tua avó Loide e de tua mãe Eunice, e que não tenho a menor dúvida, habita também em ti. Primeiro, São Paulo diz que recebeu a fé dos pais. Depois, ao se dirigir a Timóteo, fala a fé dos teus antepassados, a fé daqueles que te precederam, tua avó, tua mãe, e a mesma fé que permanece em ti. Isso é muito bonito. A confissão da fé transmitida por gerações. A confissão da fé de uma família católica. Não apenas... A fé que eu confesso é a fé dos meus pais, é a fé dos meus avós, dos meus bisavós. E ponto final. Confissão, portanto, de uma linha de continuidade com aquilo que é tão caro na Escritura, que se chama tradição. Rainha dos confessores da fé. Bem, agora vamos ao próximo título, Rainha das Virgens. Antes de tudo, Nossa Senhora é Rainha das Virgens porque ela foi e é sempre virgem. Por favor, vamos aqui agora a Lucas capítulo 1, versículos de 26 a 27 e 34. No 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um homem que se chamava José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. O nome da virgem. Versículo 34, Maria perguntou ao anjo, como se fará isso, pois não conheço o homem? Isto é, eu nunca fiz sexo com homem. É virgem do corpo, mas atenção, esse é um conceito bem reduzido de virgem. A virgindade se perde com um ato sexual, mas a pessoa que já fez o ato sexual, malgrado ter perdido a virgindade, pode se conservar casta até o fim da vida. Portanto, castidade é diferente de virgindade. Existe castidade também no ato sexual. O marido que é fiel à esposa e a esposa que é fiel ao marido, e ambos se unem sexualmente, portanto, fazem sexo castamente, puramente, santamente. Castidade é virtude que virgens e não virgens podem ter. É aquilo que Jesus diz no Sermão da Montanha: bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão Deus. O sexo dentro do matrimônio, para os cristãos, sacramento do matrimônio, ele é puro, ele é santo, ele é casto, quando são respeitadas as leis do Criador. Portanto, castidade é um dever dos casados e dos solteiros, dos virgens e dos não virgens. Só que Nossa Senhora é ao mesmo tempo casta e virgem. Então, virgindade é um conceito que não pode se restringir apenas à privação do ato sexual. Do ponto de vista teológico, é isto o que de forma alguma prejudica, desmerece os casados, absolutamente não desmerece os casados, porque os casados, se não são virgens, podem ser castos. Portanto, é possível que um matrimônio não virgem seja também não casto, como é possível que uma pessoa virgem, por nunca ter feito sexo, não seja casta.
Então são dois conceitos diferentes. Ah, fulano, mas nunca fez sexo. Mas tem uma mente podre, mas tem uma língua do inferno. Sim, isso se aplica também a freiras e a padres também. Eita, fulano nunca fez sexo. É candidato ao céu? Bom, irá para o céu se for casto. A simples virgindade, ou seja, a simples privação do ato sexual, não quer dizer muita coisa. Jesus disse, não é aquilo que entra no homem que o torna impuro, mas aquilo que sai dele. Portanto, se você conserva no seu coração imundícies, maus pensamentos, leviandades, luxúria, depravações, ódios, desejo de vingança, etc., sua virgindade sexual não vai levar você para o céu, não. Jesus não disse bem-aventurados os virgens, porque eles irão para o céu, porque eles verão a Deus. Jesus não disse isso. Jesus disse bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão Deus. Mateus capítulo 5, versículo 8. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão Deus. O papel das pessoas virgens na igreja é muito importante. Tão importante quanto o papel das pessoas casadas. Agora nós vamos a São Paulo para nós percebermos qual é o grau de paridade entre virgens e casados dentro da igreja. Há uma certa precedência dos que não se casam. São Paulo vai explicar por quê. Mas dizer que eles gozam de uma certa precedência no reino dos céus, vamos entender por quê agora, não significa desmerecer aqueles que são casados. Existe uma explicação bem sutil. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 7, por favor, a partir do versículo 25. A respeito das pessoas virgens, não tenho mandamento do Senhor, porém dou o meu conselho como homem que recebeu da misericórdia do Senhor a graça de ser digno de confiança. Julgo, pois, em razão das dificuldades presentes, ser conveniente ao homem ficar assim como é. Ou seja, solteiro. Está claro? Está claro? Avancemos. Estás casado? Não procures desligar-te. Olha que bonito. São Paulo não está pedindo para nenhum casado se separar para ficar num convento. Não. Não procure desligar-te. Não estás casado? Não procures mulher. Ou seja, fique no seu estado. Fique no seu estado. Você pode ser santo no seu estado. Nem você que é casado critique quem é solteiro, nem você que é solteiro critique quem é casado. Olha que equilíbrio. É claro, avancemos. Mas se queres casar-te, não pecas. Olha que bonito. Portanto, para quem acha que você só pode ser santo sendo virgem ou sendo ou solteiro, porque casado você peca, está errado. Se você casa, lógico, segundo as leis da igreja, segundo as exigências, é o sacramento para os batizados, você não peca. Assim como a jovem que se casa não peca. Olha que bonito. E veja que compêndio bonito para você dizer para sua filhinha solteira. A Bíblia. Avante. Todavia, padecerão a tribulação da carne, e eu quisera poupar-vos. Mas eis o que vos digo, irmãos, o tempo é breve. O que importa é que os que têm mulher vivam como se não a tivessem, os que choram como se não chorassem, os que se alegram como se não se alegrassem, os que compram como se não possuíssem, os que usam deste mundo como se dele não usassem, porque a figura deste mundo passa. Quisera ver-vos livres de toda preocupação. Agora vem, atenção, vai começar agora a explicação para a questão. Existe entre solteiros e casados precedência diante de Deus, ou seja, gozam de um lugar um pouco privilegiado, sem desmerecer a outra parte? Aqui está a resposta. O casado preocupa-se com as coisas do mundo, procurando agradar a sua esposa. A mesma diferença existe com a mulher solteira ou a virgem. Aquela que não é casada cuida das coisas do Senhor para ser santa no corpo e no espírito, mas a casada cuida das coisas do mundo procurando agradar ao marido.
Digo isto para vosso proveito, não para vos estender um laço, mas para vos ensinar o que melhor convém, o que vos poderá unir ao Senhor sem partilha. Se alguém julga que é inconveniente para sua filha ultrapassar a idade de casar-se e que é seu dever casá-la, faça-o como quiser. Não há falta alguma em fazê-la casar-se. Mas aquele que, sem nenhum constrangimento e com perfeita liberdade de escolha, tiver tomado no seu coração a decisão de guardar a sua filha virgem, procede bem. Em suma, aquele que casa a sua filha faz bem. E aquele que não a casa faz ainda melhor. Pronto. Ainda melhor. Então, não se casar é melhor do que se casar. O que não significa dizer que se casar é pior. Pelo amor de Deus. Não faça ilação indevida. Portanto, é bom se casar e é bom não se casar. Mas se você decide não se casar ou aconselha a sua filha a não se casar, isso é melhor do que se casar. Mas o motivo não é porque o marido é uma mala pesada. Não, pelo amor de Deus. Ou porque o sexo dentro do casamento é pecado. Não, pelo amor de Deus. É porque não casando. Aí é que está a mística de não se casar. Se você não se casa por causa do reino dos céus, por causa de Jesus, para consagrar a sua vida toda a Deus, seja no seminário, como futuro sacerdote, seja como religioso ou religiosa, ou simplesmente solteiro, sem entrar num convento, ou solteira sem entrar num convento. Se é por causa do reino dos céus, isso é meritório. Caso contrário, eu temo que você tenha tomado essa decisão, ou tome a decisão porque quer ser um solteirão ou uma solteirona frustrado ou frustrada. É bem diferente no Evangelho. Mateus capítulo 19. Jesus é de uma perfeição. Jesus é fantástico. Mateus capítulo 19, versículos de 12 a 13. Porque há eunucos que o são desde o ventre de suas mães. Há eunucos tornados tais pelas mãos dos homens e, atenção, eunucos que a si mesmos se fizeram eunucos por amor do reino dos céus. Quem puder compreender, compreenda. Eunuco é aquele que não pode gerar filhos porque não pode ou abdicou do direito natural de exercer a genitalidade, exercer a sexualidade. Eunucos que já nasceram tais são pessoas que nasceram com disfunções nos órgãos genitais, masculino ou feminino, que impedem essa pessoa de fazer o ato sexual. São eunucos que já nasceram tais. Há eunucos que se fizeram tais pelos homens. E aqui a gente tem que se inserir para a mentalidade daquele tempo, onde os reis tinham o seu harém, as mulheres, né? Ou para satisfazer os seus desejos sexuais. E aqueles homens que eram dedicados a servir o palácio. Então, eles eram emasculados. O que é emascular? No caso dos homens, cortar os órgãos genitais. Justamente para que eles não ofereçam nenhum perigo para o harém do rei, para não tocar nas mulheres do rei, das concubinas, digamos assim. Então, esses foram feitos tais pelos homens. E há uma terceira categoria de eunucos, os que se fizeram tais por causa do reino dos céus. Então, a decisão de não se casar, meritória, portanto, agradável a Deus, é somente isso. Não, eu não vou casar porque dá despesa. Não, isso não é eunuco por causa do reino dos céus, não. Isso aí é... Nem sei o que dizer que uma pessoa... Não, eu não quero casar por causa de bexiga de homem. Não, isso não é eunuco por causa do reino dos céus, não. Não. Você não quer casar por um fator negativo. Por que não? Porque não confio em homem, porque não quero ter despesa, porque não quero ter trabalho. Não. Eunuco por causa do reino dos céus. Aí sim. Aí o solteiro
adquire mérito diante de Deus. Aí a vida de solteiro realmente é agradável a Deus, porque há um motivo, há uma razão para você não se casar. Então, se essa razão não é o reino dos céus, aí você tem um padre frustrado, infeliz, triste. Você tem uma religiosa frustrada, você tem um religioso frustrado, porque a razão de ele ter abraçado o voto de castidade ou a promessa de viver o celibato por amor ao reino dos céus, no caso dos clérigos, não é o reino dos céus, são outras coisas. Então, Nossa Senhora é rainha de todos esses, porque ela, antes de tudo, ela, por antonomasia, ela é a rainha. Vamos ver um salmo em que a tradição da igreja vê aqui uma alusão à Virgem das Virgens, toda cercada com virgens, ornada com vestes luxuosas, adentrando no palácio, e o rei se encanta com a sua beleza. Qual é o salmo que trata disso? O Salmo 44, vamos a ele, vamos ao Salmo 44. A tradição da igreja unanimemente aplica este salmo à bem-aventurada Virgem Maria, a partir do versículo 10. Filhas de reis formam vosso cortejo, posta-se à vossa direita a rainha, ornada de ouro de Ofir. Ouve, filha, vê e presta atenção, esquece o teu povo e a casa do teu pai. De tua beleza se encantará o rei, ele é teu senhor, rende-lhe homenagens. Habitantes de Tiro virão com seus presentes, próceres do povo implorarão teu favor. Toda formosa entre a filha do rei, com vestes bordadas de ouro, entre roupagens multicores, apresenta-se ao rei. Atenção agora. Após ela vos são apresentadas as virgens, suas companheiras, levadas entre alegrias e júbilos, ingressam no palácio real. Lógico que a profecia que fala de Nossa Senhora como virgem, a mais importante do Antigo Testamento, qual é? Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado Emanuel, que quer dizer Deus convosco, Deus conosco. Isaías capítulo 7, versículo 14. Bem, já vimos a 1 aos Coríntios, capítulo 7, o longo texto. Já vimos Lucas, capítulo 1, como se fará isso se eu não conheço homem algum. Vejamos Apocalipse, capítulo 12, versículo 1. Vamos ao texto. Aqui nós temos a rainha em cujo corpo grávido perdura a virgindade, porque Nossa Senhora é virgem antes, durante e depois do parto. E essa é uma virtude que irrita profundamente ao diabo. Porque, vamos à cena, Apocalipse capítulo 12, vamos à cena. A cena é espantosa, é assustadora. Apareceu em seguida um grande sinal. Uma mulher revestida do sol, a lua debaixo dos seus pés e na cabeça uma coroa de 12 estrelas. O que nos interessa vem agora. Estava grávida e gritava de dores, sentindo as angústias de dar à luz. Me permitam dizer agora com minúcia, por que o demônio se irrita com essa cena? O demônio se irrita com essa cena. Por quê? Porque aquele que vai nascer, ele sabe que é o Salvador do mundo. É aquele que vai destroná-lo. Tanto é que no versículo 12, depois que o demônio luta com São Miguel Arcanjo e não se encontra mais lugar no céu para ele, cena que é descrita no próprio capítulo 12, Miguel e os seus anjos de um lado, o demônio e seus sequazes do outro, travou-se uma batalha no céu, e já não se encontrou lugar no céu para o diabo, ele foi expulso com os seus seguidores. E o texto diz que o demônio partiu furioso para a terra, porque sabe que pouco tempo lhe resta. O ódio do demônio contra a mulher reside nisso. O primeiro motivo, o filho dela. O segundo motivo, ela. Por quê? O demônio tem uma inimizade profunda com relação a ela. Porque não existe nada nela que lembre o demônio.
que agrade ao demônio. O demônio não tem acesso a ela. Ela está completamente blindada contra ele. Ele não acede de jeito nenhum, ele não entra, porque ela é toda pura, porque ela não tem pecado. Então a fúria dele é dupla. Ela é uma virgem que vai dar à luz sem perder a virgindade. Portanto, virgem antes, durante e depois do parto. Ora, o toque do diabo, e isso não tem nada a ver com a possibilidade de Nossa Senhora fazer sexo. A possibilidade de Nossa Senhora fazer sexo, o que não aconteceu, repito, porque isso é dogma de fé, no matrimônio não a tornaria impura o ato sexual que ela eventualmente fizesse com São José. Absolutamente. Porque o pecado não reside no ato sexual dentro do matrimônio, porque o matrimônio não é pecado, porque o ato sexual dentro do matrimônio é santo, celebrado, feito castamente. Então, o ódio do diabo com relação a Nossa Senhora é que ela não perdeu, nem haveria de perder nada do seu corpo com o nascimento do filho, e com o nascimento do filho, o filho não estando mais no ventre dela, o coração dela permaneceria cheio de graça. E o demônio jamais teve qualquer acesso a ela. Aliás, a cena, voltemos ao capítulo 12 do Apocalipse, por favor, pela irritação dele, não é para... Ele sabe que não vai conseguir nada no coração dela. Ele quer causar dano. Qual é o dano que o demônio recebeu a permissão de Deus para fazer lá no livro do Gênesis? E Nossa Senhora vai esmagar a cabeça, lembram? E ela, e tu lhe ferirás o calcanhar. Como foi que o demônio conseguiu isso com Nossa Senhora? Fazendo-a sofrer. Então o inimigo sabe, eu vou tirar você do sério. Se eu não consigo entrar no seu coração, eu vou tentar de outras formas para deixar você irritado, perturbado, para você se desesperar contra ele, para você isso. Foi a tática do demônio com relação a Jó. O que foi que o demônio pediu a Deus Todo-Poderoso? Pediu para tirar a vida de Jó. Deus disse não, só não toque nele, mas pode provocá-lo. E aí uma série de coisas aconteceu e em nenhum momento Jó perdeu as estribeiras, faltou com o seu temor e a sua fidelidade a Deus, mesmo instigado pelos seus 3 amigos e pela sua própria esposa, que disse, amaldiçoe a Deus e morra. Então, o inimigo, se não, ainda estamos, eu pedi para vocês abrirem, por favor, Apocalipse capítulo 12, versículo 15. A serpente vomitou contra a mulher um rio de água, para fazê-la submergir. A terra, porém, acudiu a mulher, abrindo a boca para engolir o rio que o dragão vomitava. Agora vem o versículo 17. Agora vem aqui a causa da irritação do demônio. Por que quem é devoto de Nossa Senhora causa tanta irritação ao demônio? Por que você invocar Nossa Senhora deixa o demônio tão irritado? Por que se colocar sob a proteção dela deixa o demônio tão irritado? A irritação dele é ela. O demônio se irrita contra ela. Por favor. Versículo 17. Este se irritou contra a mulher e foi fazer guerra ao resto de sua descendência, aos que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Pronto. Até o fim do mundo é guerra. Guerra. E não há armistício. Não há paz, não há pausa nesta guerra. É até o fim. É até o fim da nossa vida, de cada um de nós, é até o fim do mundo, é até o fim da história da igreja, é até o fim, é guerra. E, por favor, os não devotos de Nossa Senhora, eu peço a vocês, por favor, os que não são devotos, basta essa frase. O demônio não se irrita, por favor, aqui com o devido respeito, o demônio não se irrita com os apóstolos. Claro que se irrita com a Igreja de Cristo, mas aqui, o demônio se irritou contra a mulher e foi fazer guerra ao resto de sua descendência e aos que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Primeiro a raiva dele é contra ela, depois contra os discípulos de Jesus.
Ela, portanto, tem precedência. O demônio se irrita primeiro contra ela. Coloque Nossa Senhora, depois de Jesus, em primeiro lugar na sua cidadela. Invoque-a como baluarte, invoque-a como escudo, como elmo, como espada, como defesa. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei. À vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus, não desprezeis as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos, livrai-nos sempre de todos os perigos. Isso irrita profundamente ao diabo. Bem, Rainha das Virgens. Hoje é a primeira vez que só estudamos 2 títulos, mas eu entendo bem por quê. Porque o tema foi bastante condensado e bastante amplo também. E apaixonante, por que não dizer, a Rainha dos Confessores e Rainha das Virgens. Nos próximos encontros, nós ainda vamos estudar Rainha de Todos os Santos, Rainha concebida sem pecado original, Rainha assunta ao céu, Rainha do Santo Rosário, Rainha da Família e Rainha da Paz. Faltam 6 títulos. Eu espero que no próximo encontro estudemos 3 e no outro encontro estudemos os últimos 3. E depois vamos iniciar um outro estudo a respeito de Nossa Senhora. Todas as solenidades, festas e memórias do ano litúrgico, onde nós comemoramos a bem-aventurada Virgem Maria. Então, Santa Maria, Mãe de Deus, vamos celebrar, vamos estudar a festa da Anunciação do Senhor, vamos tornar Nossa Senhora Rainha, vamos estudar todas as festas litúrgicas que nós comemoramos ao longo do ano, solenidades, festas e memórias em honra de Nossa Senhora. Vai ser um assunto muito interessante, mas sempre com a fundamentação bíblica. Desejo a você uma feliz semana. Até o próximo encontro, se Deus quiser. Boa noite.